Olá, esse é o programa Artesanando. Não, nunca vai começar assim. Esse é o 4º episódio de uma série de vídeos que a gente está fazendo da gente que podem te ajudar a e fazer bem feito, e fazer bacana, e fazer pessimamente o que eu estou fazendo, inclusive. Porque a gente está fazendo com o maior prazer isso, tá? Da péssima. Olá, esse é o 4º episódio de uma série de vídeos que a gente está fazendo para te ajudar a profissionalizar o seu trabalho artesanal. E eu tô rindo porque a gente já tentou fazer essa entrada 55 vezes e só agora que a gente conseguiu. Então, a ideia aqui é te falar coisas que realmente sejam importantes para você. Uma delas que eu queria fazer um depoimento, que é uma coisa que eu acho que é bem legal, é o seguinte: na primeira matéria que eu fiz foi para a revista Manequim em 1988 ou 9, eu não me lembro bem. Quando eu cheguei lá com a matéria, eu tinha feito um trabalho que, pro meu gosto pessoal, que nunca tinha feito nada, era legal. Mas a editora da revista, na época Malu Viana, disse que meu trabalho estava uma porcaria. Eu fiquei fiquei tão bravo. Porque como que aquela mulher fala comigo daquele jeito? Saí de lá xingando ela, claro, né? Porque afinal de contas, como é que se fala assim com uma pessoa? Tô indo lá mostrar meu trabalho, nananã. E a matéria estava já certa de quem está na revista. E ela falar comigo daquele jeito, fiquei muito bravo. Mas muito bravo. Fui pra casa, pensei, ela quer que eu faça direito? Eu vou fazer direito. Estudei, pesquisei, fui em curso, fui em armarinhos, até que eu fiz o trabalho. E esse trabalho acabou saindo da revista Manequim, que depois de muito tempo eu vi muita gente copiando esse trabalho e vai trabalhando em televisão e em revista, mostrando aquela ideia original de 1989, 88, eu não lembro bem. Então, essa crítica, essa bronca que eu levei, serviu como impulso para uma série de coisas. Então, se você quer fazer uma coisa, faça direito. Isso é muito importante. Então, hoje eu agradeço muito a Malu pela bronca que ela me deu, porque me ajudou a fazer um caminho diferente na minha vida. Agora, quando eu falo que as peças foram copiadas, quando eu faço um trabalho aqui no Artesanando, ou num site, ou numa revista, ou em qualquer programa de televisão, é para que a pessoa pegue em casa e faça e se divirta e aprenda a fazer. Agora, se você vai vender um produto que qualquer pessoa tenha criado, tem que respeitar isso e tem que dar o crédito se não foi uma criação sua. Isso é uma coisa muito importante. Hoje em dia tem muita gente fazendo produtos que pega de revistas importadas, inclusive, ou de revistas até brasileiras da década de 80 e 90 e fala que foram criadas por ela. Então, cuidado com isso, porque existem direitos autorais e existe respeito pelo trabalho do outro também, né? Quando você for publicar alguma coisa, coloque lá que foi inspirado ou dê o crédito se você copiou. Essa é uma ideia da pessoa X que eu copiei e estou vendendo também, estou fazendo. Não tem nenhum problema você vender uma ideia que foi publicada. As minhas ideias são para você vender mesmo, para que você ganhe dinheiro com isso, ainda bem. Só que não diga que foi você que criou, porque é feio, né? Então tome cuidado com isso, principalmente quando você publica em uma rede social. Cuidado com isso. Agora, inspire-se e também pegue a ideia original de um artista e transforme para ficar com a sua identidade, com a sua cara, que é uma coisa muito importante. Esse tipo de atitude faz parte da sua postura como profissional. Se você é criador, você é criador. Mas se você se inspirou, você tem que dizer isso para as pessoas. E se você vai publicar uma peça que não foi criada por você, dê o crédito. Assim como, quando você for chegar no seu cliente, você tem que ter uma postura adequada para que ele possa te receber bem. E são pequenos detalhes importantes que vão fazer muita diferença no seu contato com o seu cliente. Quem vai dar uma dica muito legal para a gente é uma pessoa sensacional, Célia Leão, expert em etiqueta e comportamento social. Dá uma prestada de atenção no que ela tem para falar. Eu sou a Célia Leão e a ideia é falar com vocês um pouquinho, né, sobre a importância do visual de vocês. O primeiro produto que vocês vão vender, o primeiro grande artesanato que vocês oferecem para o cliente de vocês, é a pessoa de cada um de vocês. A gente não precisa gastar muito, né, para se cuidar. Acho que vendam-se de um jeito bom, vai ser mais tranquilo e mais fácil que vocês vendam o artesanato, né? A arte de vocês, né? Caprichem, acho que nos pequenos gestos, né? Porque gentileza costuma abrir portas, gentileza costuma, eu acho que facilitar enormemente, né, a nossa relação com parceiros, com clientes, enfim, eu diria, invista na gentileza, invista na sua imagem, vocês vão ganhar mais ainda, né, com o trabalho de vocês. Sucesso, sorte, e eu estou à disposição de vocês, se vocês precisarem. Um beijo.
Agora você não tem mais desculpa nenhuma para se comportar mal, né? Então, muito obrigado a Célia Leão, uma pessoa que eu adoro. Use as dicas dela de uma maneira bacana. E um detalhe muito importante na sua produção é a qualidade do produto que você usa, da matéria-prima que você vai usar para fazer o seu produto. Se você usa um produto de baixo custo, logicamente ele vai ter uma qualidade também inferior. E aí o resultado do seu trabalho acaba ficando inferior também. É isso que você quer? Não. Então invista num produto de boa qualidade. Para você entender isso, eu pedi para Denise Emery, que é técnica em pincéis da Condor, para ela poder falar um pouquinho para vocês sobre a diferença entre os pincéis e a importância de um produto de boa qualidade. Olá, meu nome é Denise Emery, eu sou técnica de pincéis da Condor Pincéis. E hoje a gente veio dar umas dicas para vocês que estão começando a pintar sobre como e quais os pincéis usar na tela, no tecido e na madeira, que são os substratos mais indicados na pintura atualmente. Para começar no tecido, a gente indica os pincéis da linha de cabo amarelo. Eu tenho um pincel chato, que era usado antigamente, um pincel lixado, que é usado atualmente para fazer os acabamentos. Mas aquelas que são mais modernas ainda, já podem entrar na linha que foi desenvolvida própria para quem pinta tecido, que é a linha de cabo laranja. O que acontece com essa linha que diferencia da linha de cabo amarelo? Nessa linha a gente consegue formatos especiais que facilitam a vida de quem está começando a pintar. Então, nessas duas linhas eu consigo pintar tecido. Aproveitando o gancho do mercado, que é a pintura com stencil, a Condor também tem para vocês um pincel especial, que são os pincéis próprios para pintar stencil. Em quais superfícies? Quase todas elas. A gente trabalha esses pincéis no tecido, na madeira e na tela. Então, pincel 462, 455 são os pincéis indicados para pintar stencil. Então, nós vamos partir para a madeira. A gente começa a madeira dando um fundo. Eu posso usar tanto o pincel 484, que é um pincel de pelo de orelha de boi, como eu posso usar o rolinho de textura. Então, com isso, eu faço o fundo da minha caixinha de madeira. A técnica que eu vou usar por cima vai depender da minha habilidade, daquilo que eu quero fazer. Eu posso usar uma decupagem, que é uma colagem de papel sobre essa superfície que eu preparei com a tinta. O que eu vou usar então? Vou voltar de novo para o pincel de cerda, que é um pincel que ele é bem resistente. Então, com ele eu vou passar a cola, ou até com o próprio rolinho de espuma, eu posso passar a cola e fazer essa colagem em cima da madeira. Outra técnica que a gente usa na madeira é a pintura gestual. A pintura gestual hoje eu vou ter que usar uns pincéis mais elaborados, que são pincéis que têm formatos diferenciados. E também requer um treino maior, mas todo mundo é capaz de fazer. Nos sites, no blog da Condor, a gente tem todo esse material que vocês podem ter acesso. Aí a gente vai usar a linha de cabo rosa, que ela é chamada de linha Comfort. Ela é um pincel anatômico para quem está começando a pintar, ele é muito mais fácil de ser utilizado. A gente tem a linha Connex, que é o que tem uma maior variedade de formatos de pincel, que a gente também pode usar para fazer a pintura gestual. Bom, essas são umas dicas práticas e rápidas para quem está começando, mas se vocês quiserem saber mais, acesse o nosso blog da Condor, fique ligadinho que vocês vão aprender muitas coisas importantes. Um abraço e tchau! Bom, pessoal da Condor, muito obrigado. Tenho certeza que essas dicas foram importantes para você poder fazer um trabalho melhor. E aí, eu recebi uns 5 e-mails mais ou menos, curiosos sobre como limpar pincéis. E aí, eu tenho aqui, ó, essa bandejinha, que a gente chama de tanquinho também, né? Eu chamo de tanquinho, mas o nome certo é bandejinha. Ok. Você vai pegar o pincel. Primeira coisa, quando você acabou de usar o pincel, você tem que fazer o seguinte, ó. Pegar um papel toalha e tirar o excesso de tinta que tem aqui. Limpa o pincel, mas respeitando e sem também muita violência, coitado. Ele não fez nada pra você. Então, vai com delicadeza para preservar as cerdas do pincel. E tem uma coisa importante que eu tenho certeza que você sabe, mas tem muita gente que não sabe. Isso aqui é o pelo.
isso aqui é a virola. É isso que vai na tinta, não é a virola. E aí muita gente enfia o pincel dentro do tubo de tinta e a tinta vem até aqui em cima e acaba manchando a mão, aí a pessoa está com calor, acaba manchando a cara. Então tome cuidado, porque a tinta tem que vir até o pelo, não até a virola, certo? Quando você vai limpar, tirou o excesso de tinta no papel toalha, você vem aqui e vai fazer esse movimento circular para poder fazer a limpeza do seu pincel. Se o material que você usou for à base de água, use água. Se for um outro solvente, use o solvente recomendado para aquele tipo de tinta que você usou. Então o pincel sempre nesse movimento com suavidade, com delicadeza, sem violência contra ele. E depois que você fez isso, você pode deixar o pincel de molho. Olha aqui, ó. Tem essas canaletinhas aqui na bandejinha que você encaixa, mas deixa somente o pelo dentro da água, não deixa a virola dentro da água. Deixa apenas o pelo dentro da água para poder descansar. Fez a limpeza dele, aí você só passa o dedo aqui, ó, para tirar o excesso de água e deixa ele descansar da bandejinha, seu pincel está limpo. Mas sempre respeitando o solvente necessário para ele, seja água, seja um thinner, seja água rasa, não importa. Sempre respeite o solvente e se aquele pincel é apropriado para aquele tipo de tinta. Rolinho de espuma, você vai fazer o seguinte, limpou o rolinho de espuma, acabou de usar, não deixa, vou deixar um tempo secando, porque ele estraga toda a espuma. Então, você acabou de usar, imediatamente vai no papel toalha, tira o excesso de tinta também, ou de cola, e eu costumo fazer o seguinte, eu pego com delicadeza aqui e dou uma espremidinha assim com o papel para poder tirar qualquer excesso. E aí vai para a água também e faz esse movimento como se estivesse pintando lá dentro. Fez isso, vem e espreme também para poder tirar o excesso de água. Mas antes de colocar na água, tire o excesso de tinta, tanto do pincel quanto do rolinho, para poder deixar. E para você colocar o rolinho para secar, você coloca ele penduradinho assim, porque aí não danifica a espuma, não vai ficar torta, não vai ficar amassada e você vai continuar usando esse rolinho por muito tempo. Ele não é um produto caro, mas se você souber usar, você tem ele para sempre, certo? Dica boa também para você trabalhar com artesanato é misturar várias técnicas diferentes. Faz um trabalho, uma técnica mista aí. E aí eu separei algumas peças aqui para dar uma dica para você. Por exemplo, essa aqui é uma bandeja que está no MDF, passei o betume e aí com um tecido seco foi fazendo esse movimento aqui para ficar esse desenho aqui. Você pode fazer com papel também, que fica bacana. Depois que aplicou o betume em tudo, um tecido de algodão foi colado aqui sobre a base e aí você pode passar uma cola branca sobre ele também para poder proteger esse tecido. Outra técnica mista também, pintura, uma tinta acrílica normal, um tecido colado sobre a tampa e aqui os detalhes com produtos para scrapbooking. Você pode fazer várias misturas legais aí, que mesmo que aquele produto não seja para aquela função, se você misturar bem, acaba ficando bacana. É um detalhezinho que vai fazer muita diferença aqui. Depois que eu fiz, eu fiquei pensando, aqueles espelhinhos meio rococós de resina também ficariam bem legais aqui, colados sobre essa tampa. Outra coisa legal também que a criançada pode gostar muito de fazer, e o pessoal mais jovem, para poder lembrar das coisas legais que acontecem por aí. Você pegar gibi, revista, folhetinho, tecido, papel, tudo que diz respeito àquela fase que a pessoa está passando e colar sobre uma caixa de MDF. Você passa a cola branca, aplica tudo, depois passa a cola branca sobre tudo, espera secar por um dia, não é uma hora, é um dia. E no dia seguinte, você passa a verniz spray. Se por um acaso você olhou no dia seguinte e viu que tem algum lugar que não está brilhando, é porque ele não tem cola. E naquele lugar que não tem cola é onde a peça pode amarelar, pode estragar, pode ficar com um aspecto diferente do resto porque não tem cola ali. Então tome cuidado, se tiver algum lugar que não esteja brilhando, é porque a cola ali não foi aplicada. E aí você coloca mais um pouquinho ali e espera secar de novo. Então depois aplicar um verniz spray que pode ser ou brilho, ou semibrilho, ou fosco, para poder proteger isso aqui e você poder manusear sem nenhum problema.
Outra coisa legal também é você misturar pintura com bordado. Se você gosta de bordado, essa é uma dica legal. Porque você pega, faz um stencil com adesivo, com o contact, recorta o contact, coloca sobre o barrado, faz a pintura do que você quiser, letra, nome, coração, borboleta, o que você tiver com vontade. Fez a pintura, retira e vai reposicionando esse adesivo. Porque você vai, na verdade, só sujar o tecido com a cor. E vai misturando várias cores, vai misturando uns tons bem legais, bem vivos, porque isso dá profundidade, dá luz, isso fica legal. E aí depois você pode fazer esse ponto de alinhavo em volta do bordado, da pintura, que vai dar um destaque para a pintura super bacana. Então olha que legal que fica você pintar e depois bordar. Fica um trabalho bem legal e não é difícil de fazer e também não é caro de fazer. Outra coisa legal também é você misturar, ó, esse jogo americano foi feito com ponto cruz e com ponto ilhosa estrela e depois em volta com uma tinta bem diluída, como se fosse uma aquarela, foi feita a pintura do desenho que já existia no pano aqui que eu usei. Então isso aqui foi feito aproveitando o próprio relevo do jogo americano. Agora, se você gosta de se divertir, eu falei da pintura com o ponto de alinhavo, você pode fazer uma pintura com o ponto caseado também em volta, que também fica bem legal. Vou inverter aqui para você poder enxergar. Olha que legal. Então aqui foi uma brincadeirinha com as coisas da família. A família, a estrela, o coração. Foi pintado com tinta do tecido e depois feito o ponto caseado, ponto corrente, ponto ilhosa estrela. Vários pontos diferentes brincando com esse desenho aqui, que aí tem o cachorro, tem o gato, tem o coração. Olha que legal. Não fica bacana? Um tecidão que você tem aí, bota a criançada para trabalhar, pode se divertir. E aí, para finalizar, tem uma moldura velha. Aí você vai lá e aplica um tecido, ó. A gente já ensinou a fazer um mural em cima de uma tela aqui. E aí você pode fazer a mesma coisa, só que aqui é madeira. Ao invés de tela, madeira. E aí você prega com o grampeador aqui nos pontos essas fitas e depois faz um detalhe com a tinta relevo. Aí a mistura aquela moldura antiga que você tem aí, a madeira com tecido, a fita, o grampeador e a tinta. E aí você está misturando um monte de produtos que faz um produto completamente diferente. Então, invente coisas novas, misture técnicas que são bem legais. Combinado? Semana que vem tem mais. Quer mandar alguma sugestão? ideia@programaartesanando.com.br. Curta os nossos perfis no Instagram e no Facebook e inscreva-se aqui no canal. Divulgue para que as pessoas possam saber e faça parte do Artesanando. Semana que vem tem mais.